Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Se essa é a primeira vez que você nos visita, que você está aqui nesta igreja, pela manhã nós temos estudado o livro de Gênesis e à noite nós temos pregado no segundo livro de Lucas, o primeiro livro sendo o seu Evangelho e agora o livro dos Atos de Jesus Cristo exaltado aos céus por meio do poder do seu Santo Espírito pela palavra, usando assim os apóstolos e os seus servos para tal coisa. Atos capítulo 2. Eu lerei a partir do versículo 14 até o 41, mas a nossa mensagem será apenas dos versículos 37 a 41. Atos capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 41, sendo que a mensagem será apenas dos versículos 37 a 41. Lembrem-se que essa é a palavra da salvação. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os destes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Davi, Deus dos apóstolos, Deus da igreja, até a volta do Senhor Jesus Cristo, aquele que concentra nas mãos o domínio de todas as coisas. Nós te louvamos, ó Deus, pelo livro de Atos. Nós te louvamos por esses primeiros textos que temos estudado, percebendo o teu poder glorioso, manifestado na pessoa bendita do teu Santo Espírito, enviado na ascensão de Jesus Cristo, pois ele precisava subir para que a promessa do Pai fosse derramada na igreja. Essa igreja, ó Deus, que continua aquilo que começou desde o Éden, e agora de forma ainda mais exclusiva, ainda mais evidente, atingindo inclusive aqueles que não eram filhos de Abraão no sangue e na carne, mas que são filhos de Abraão pela fé. Atingindo-nos aqui no Brasil, ó Deus, para que hoje, em pleno século 21, possamos te glorificar e te adorar, e dizer que o Senhor é o nosso Deus, e que nós somos o teu povo. Ó Senhor, nessa noite, venha nos mostrar o que são os efeitos da tua palavra pregada fielmente, para que o acréscimo, ó Deus, seja do Senhor, para que os resultados continuem sendo do Senhor, para que nós não manipulemos ou busquemos estratégias que não sejam da tua palavra, mas que nós continuemos meramente cumprindo a tua vontade à risca, sabendo que é isso que o Senhor exige de nós. Holocaustos o Senhor não deseja, mas sim obediência e misericórdia. Naquele dia, ó Deus, o teu Santo Espírito salvou aproximadamente 3.000 pessoas. Um grande avivamento, sem dúvida alguma. Nessa noite, nós te rogamos que o Senhor também salve um número grande de pessoas aqui na tua presença, que não devem sair daqui da mesma forma que entraram. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sara Shiva, filha da Baby do Brasil e de Pepeu Gomes, supostamente uma pastora que não tem necessariamente uma igreja ou uma denominação, e ela defende um movimento chamado de desigrejados, usando alguns argumentos como esse aqui. Ela diz: eu acredito que tem gente que não frequenta nenhuma igreja e que tem um caráter muito melhor do que muita gente que está dentro da igreja. Logo, elas não precisam de igreja. Desigrejados, o que significa isso? Tirado aqui de um site que apoia esse movimento também, a definição é a seguinte: desigrejado significa se desvincular dos lugares apelidados igrejas, é seguir a Cristo e não depender da igreja institucional, das instituições religiosas com placas de igrejas ou
igrejolas, ou igrejas evangélicas e até católica. É sair para fora do sistema religioso, negando assim esse tipo de cristianismo. E cita-se até Apocalipse 18, por favor, abra sua Bíblia, em Apocalipse 18, versículos 4 e 5, para justificar e defender o movimento dos desigrejados. Apocalipse 18, versículo 4 e 5, assim dizem: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Segundo o IBGE, se a proporção for a mesma, em 2040 mais ou menos, haverá mais desigrejados do que membros de igrejas oficiais. Será que isso é uma constatação verdadeira? Será que o IBGE ou essas pessoas que defendem o movimento dos desigrejados estão certos? Nós começamos a olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos e nós percebemos que não. Nós percebemos que a palavra de Deus se levanta contra todos aqueles, quer se chamem de cristãos ou não, que não conduzem as suas vidas de acordo com a palavra de Deus, especialmente no que diz respeito a fazer parte ou não de uma igreja. Nós veremos aqui, nessa perícope, nessa porção da palavra de Deus, dos versículos 37 a 41, que é fundamental que uma pessoa que creia no Senhor Jesus Cristo faça parte de uma igreja. Ninguém aqui está dizendo que a igreja é perfeita, ninguém está aqui dizendo que a igreja não dá vários motivos para que os desigrejados existam, mas em nenhum momento as falhas da igreja, as suas deficiências, justificam ou dizem que a palavra de Deus defende o movimento daqueles que seguem a Cristo sem pertencerem a uma igreja específica. Nós vimos então na nossa última exposição aqui de Atos capítulo 2, esse grande sermão do apóstolo Paulo, o sermão no dia de Pentecostes. Por isso então tratamos naquele dia de um sermão pentecostal. Um sermão bíblico, ele sempre será um sermão pentecostal. Ele sempre vai fazer pelo menos 3 coisas. Ele sempre vai explicar os aspectos da vida. Ele sempre será cristocêntrico e dessa maneira será sempre evangelístico. O sermão é pentecostal porque ele faz parte de uma igreja pentecostal. E nós temos aqui corrigido essa nomenclatura que nos dias de hoje tomou uma conotação muito errada. Pentecostal não deveria ser associado a essas igrejas que valorizam coisas que a palavra de Deus não valoriza. Valorizam coisas que são mais tradições humanas do que aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou como características e marcas da sua igreja. Por isso então, diante desse sermão pentecostal de Pedro, nós veremos nessa noite que a ação do sermão pentecostal exige sempre uma reação de arrependimento e fé, representados pelo sacramento do batismo. A ação do sermão pentecostal exige uma reação de arrependimento e fé, que se manifestam naquilo que nós chamamos de batismo. Nós veremos isso de 2 maneiras. Nós veremos primeiro então a ação do sermão pentecostal, primeiramente nos versículos 37 e 40. Você vai perceber que o texto ele é ação e reação o tempo todo. Por isso a divisão fica um pouco complexa. Por isso eu vou mostrar para vocês, nos versículos 37 e 40, nós temos a ação do sermão pentecostal, o que ele realiza, o que ele faz, o que ele exige, e finalmente então, a reação do sermão pentecostal, versículos 38, 39 e 41. A reação ao sermão pentecostal, melhor dizendo, versículos 38
39 e 41. Comecemos então mais uma vez, olhando para esse texto fantástico e observando que ação é essa, o que é que esse sermão faz, o que é que o Espírito Santo faz por meio da palavra de Deus pregada de forma fiel. Versículo 37 e 40. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Percebam que logo após a pregação de Pedro, que foi uma pregação que explicou as questões da vida, foi cristocêntrica e evangelística, o versículo 37 nos mostra que, ao ouvir essas coisas, eles compreenderam. Pedro não falara aqui nenhuma língua estranha, Pedro não precisou aqui ser traduzido, não. Ele falou numa língua compreensível e todos ali ouviram. E algo maravilhoso aconteceu. Compungiu-se-lhes o coração. A palavra aqui no português ela não é muito comum. Nós não usamos o verbo compungir diariamente. E é por isso que talvez não fosse a melhor tradução aqui. Porque compungiu-se-lhes o coração significa nada mais, nada menos do que o coração deles foi dilacerado. O coração deles foi perfurado. Cumprindo lá a palavra de Hebreus, que nos ensina que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que ela divide o interior do homem. É exatamente isso que está acontecendo. O sermão de Pedro, não por causa de Pedro, não por causa do seu conhecimento bíblico, não por causa da sua fidelidade apenas, mas pelo poder do Espírito, foi um sermão, foram palavras que atingiram o cerne da questão, que foram lá dentro e de fato causaram aquela dor, aquele machucado, aquele hematoma no coração. Isso não parece estranho? Será que a palavra de Deus ela não vem para curar? Ela não vem para tratar? Ela não vem para dar esperança? É claro que sim. Mas somente depois que ela primeiro machucou, primeiro dilacerou, primeiro revelou os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas dores, para que então sejamos curados. Essa sempre foi a pregação bíblica. É por isso que Pedro aqui, tendo tido um treinamento com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos, e depois aquele intensivão de 40 dias, depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, Pedro estava preparadíssimo para ser um modelo aqui de pregador pentecostal, que vai pregar uma palavra que vai ferir corações. Você já teve o seu coração ferido pelo Evangelho? Você já saiu alguma vez aqui dessa igreja sabendo que o Espírito Santo fez alguma coisa lá no seu coração que ainda é enganoso, que ainda tem segredos, que ainda tem corrupção, mesmo que nós sejamos regenerados? É isso que está acontecendo aqui. E talvez se domingo após domingo os seus corações não têm sido dilacerados dessa forma, talvez você precise orar um pouco mais, talvez você precise se preparar um pouco mais. Sem dúvida alguma, é tarefa do ministro da palavra se preparar dessa forma. É tarefa difícil do ministro da palavra saber que domingo pela manhã e domingo à noite ele vai cortar corações, ele vai quebrar corações. Mas isso não depende apenas de mim, sem dúvida alguma, e graças a Deus por isso. Eu devo estudar, eu devo me preparar, eu devo conhecer as angústias, os problemas, as dificuldades da igreja, mas se não for o Espírito Santo entrando nos nossos segredos, não interessa quão bem preparado eu esteja. E ao me preparar para essa mensagem, eu me lembrei da história de um pastor recém-formado que estava pregando em uma igreja que não era muito acostumada com sermões
cheios de aplicações. E não foi muito demorado para que algumas ovelhas daquela igreja procurassem o pastor efetivo da igreja. Esse pastor era auxiliar ali. E esse pastor efetivo então ouviu as reclamações, os sermões estavam duros demais. E aí o sermão efetivo chamou aquele pastor recém-formado, auxiliar, e disse assim: pastor, muitas pessoas têm me procurado e têm me dito que eu enfio a faca neles no sermão, mas eles têm reclamado muito de você, porque eles dizem que você enfia a faca e faz assim, ó. E aí aquele pastor imaturo, aquele pastor obviamente ouviu aquela admoestação e não se sentiu muito bem. Começou a repensar se ele deveria mudar a sua forma de pregar, e ficou naquela dúvida até que ele reencontrou um professor seu no seminário, e ele foi ali, confessou que estava triste com aquela admoestação, com aquela orientação, não sabia exatamente como proceder, e ele falou exatamente a crítica de que a faca estava sendo enfiada e ainda estava sendo contorcida dessa forma. E aí aquele professor encorajou, dizendo o seguinte: não há problema nenhum em fazer isso. A minha pergunta para você é se você está mirando no coração. Aquele pastor se sentiu encorajado então. Soube entender que sim, um sermão pentecostal, um sermão bíblico, um sermão fiel, ele vai enfiar a faca e ele vai remexer a ferida o máximo que ele puder. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Nós estamos pensando em colocar algumas almofadas aí nos bancos, porque nós sabemos que os bancos de madeira não são tão confortáveis assim. Mas tenho certeza de uma coisa, que mesmo essas almofadas vão continuar deixando os sermões desconfortáveis. Pessoas vão continuar se remexendo nos bancos, porque o sermão bíblico de um Deus que ama o seu povo não é um sermão que não trata daquilo que precisa ser tratado, muito pelo contrário. Um sermão que ama, um sermão de um pastor que ama as suas ovelhas, sempre será um sermão carapuça. E entendam que a ideia do sermão carapuça é uma ideia negativa, sim. Se o pastor está aqui atingindo pessoas específicas, porque somos inimigos ou alguma coisa nesse sentido. Eu não sou tão inteligente assim. Eu não conheço os segredos de vocês tão bem assim. Podem ter certeza de uma coisa, que se os sermões dessa igreja têm sido carapuça, e se a carapuça tem servido, isso é obra do Espírito Santo no nosso meio. Eu me preparo para fazer aplicações, mas a preparação do Espírito Santo, ela é infinitamente melhor e maior do que a minha. É Ele, meus irmãos, que enfia a faca e faz assim, até que nós recebamos a cura que também vem dele. Agradeçam ao Senhor por sermões que continuam compungindo-lhes o coração. Porque existe um movimento hoje muito forte nos Estados Unidos, que está chegando no Brasil, infelizmente, chamado o movimento do sermão histórico redentivo, que basicamente limita o pregador a expor a palavra de Deus. Eles são excelentes expositores, as pessoas ficam admiradíssimas com os ensinamentos ali, geralmente saem do sermão dizendo: poxa vida, eu nunca tinha visto esse texto dessa maneira, que profundidade de conhecimento. E o máximo que essas pessoas fazem, esses pregadores fazem, é mostrar Cristo de cada texto, chegando muitas vezes a forçar Cristo nos textos. Esse é o método histórico redentivo. E eles ousam dizer que aqueles pregadores que aplicam a palavra, que descem a detalhes de aplicação, a aplicações minuciosas, estão fazendo algo que só o Espírito Santo deve fazer. O pastor, no máximo, expõe o texto e ora para que o Espírito Santo faça então a sua obra.
Ora, meus irmãos, não é isso que nós vemos aqui em Pedro. Não é isso que nós vimos no Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós vemos nos modelos de pregadores da santa palavra de Deus. Muito pelo contrário. Nós olhamos inclusive para a história da igreja e nós percebemos os pregadores puritanos, e agradeço a Deus por isso também, pregavam por 2 horas no mínimo. Não tinham relógio de parede, não tinham relógio de pulso, tinham aquela ampuleta. Uma metade, 1 hora para expor a palavra, a outra metade para aplicar a palavra. Sermões que iam nos detalhes, lidando com cada aspecto da vida dos pecadores. E com aqueles ouvintes, eram gratos a Deus por aqueles pregadores cirúrgicos, usados pelo Espírito Santo, que iam tratando dos problemas ainda presentes na vida daqueles que eram povo de Deus. Vejam como o versículo 40, ele corrobora com essa ideia. O versículo 40 nos diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. O Espírito Santo faz um resumo aqui. O Espírito Santo não quis nos mostrar que muitas outras palavras foram essas de Pedro, mas nós entendemos palavras de testemunho e de exortação. Palavras que claramente foram além, ou explicaram um pouquinho melhor, aquela aplicação duríssima do sermão. Lembram-se? Pedro disse claramente para eles: vocês assassinaram o Senhor Jesus Cristo. Vocês o crucificaram. Se isso não machuca corações de ouvintes, eu não sei o que mais faria isso. Qual é então a base da exortação de Pedro e deve continuar sendo a nossa hoje? Ele fala no final do versículo 40: salvai-vos desta geração perversa. É para isso que o Evangelho é pregado. O Evangelho é pregado para a nossa justificação. O Evangelho é pregado para a nossa regeneração. O Evangelho é pregado para que sim, nós demos início à carreira cristã. Mas o Evangelho também é pregado para que nós continuemos nos salvando da geração perversa. E a palavra aqui, perversa, no original é uma palavra que dá origem, por exemplo, àquele problema de coluna, escoliose. Uma coluna torta, uma coluna que não é reta. É essa geração que vive sem andar nos caminhos do Senhor. Uma geração que estava lá em Sodoma e Gomorra, uma geração que está aqui em Teresina no século 21. E é exatamente dessa geração que nós devemos nos salvar. Não, Pedro não está dizendo que nós devemos nos isolar em mosteiros, que nós devemos nos isolar em fazendas, em comunidades onde todo mundo vai ser cristão, onde todo mundo vai ser ali bem, um cidadão de bem. Não, mas no meio da geração perversa, nós andamos como filhos da luz. Você já ouviu o Evangelho? Você tem ouvido sermões assim? Você certamente tem ouvido sermões aqui, em que aplicações detalhadas são dadas. A pergunta é: você tem aplicado isso na sua vida? Você tem praticado essas coisas? Aqueles ouvintes não estavam ali para admirar a oratória de Pedro, assim como vocês não estão aqui para admirar a minha oratória. Vocês estão aqui para perguntar, como aqueles homens perguntaram: o que é que nós devemos fazer? E se as aplicações fluem da palavra de Deus, então elas devem ser praticadas. Uma das confissões reformadas, a confissão helvética, utilizada pelos reformadores, por exemplo, da Bélgica, ela vai ensinar que a palavra de Deus, quando ela é pregada fielmente,
ela é a palavra de Deus, tem a mesma autoridade que a Bíblia, e é o Espírito Santo quem de fato nos ajuda a entender essas coisas e a praticar essas coisas. Você tem se salvado dessa geração perversa? É uma pergunta óbvia, mas a resposta talvez não seja tão clara assim. Com quem você tem andado? Quem é seu melhor amigo? Quem é sua melhor amiga? No trabalho, quem é o colega com quem você mais conversa? Quem são os coleguinhas, os amiguinhos de seus filhos? Crianças. Vocês gostam mais dos amiguinhos da escola, que não são da igreja, ou dos amiguinhos da igreja? E é claro que isso é apenas superficial no que diz respeito a nos salvarmos de uma geração torta e corrupta. O que é que nós temos assistido? O que é que nós temos ouvido? Quem são nossos professores? Quem são aqueles com quem nós convivemos? Mais uma vez, Pedro não está aqui dizendo que devemos nos isolar do mundo, mas devemos viver sim, como se não fôssemos daqui. Quão alienígena você é! O quanto pessoas olham para você e consideram você um radical, um extremado, uma pessoa que ama mais a Deus do que o homem, teme mais a Deus do que teme o homem. Essa é a ação do sermão pentecostal. O sermão pentecostal bíblico, ele sempre vai fazer essas exigências. E agora nós vemos então, diante dessa ação, qual é a reação esperada. Versículos 38, 39 e 41. Perceba na sua vida se essa reação já aconteceu e tem acontecido com você. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não tem como, diante de um sermão maravilhoso como aquele, um sermão que dilacerou o coração dos ouvintes, eles perguntam desesperados: o que é que nós devemos fazer? Nós entendemos a mensagem. Se nós não escaparmos agora da ira vindoura, a mão pesada do Senhor vai acabar conosco. É melhor ter o coração dilacerado agora do que todo o ser dilacerado, do que todo o nosso ser ter como destino o inferno. O que é que nós devemos fazer? E aí Pedro traz aqui a exigência do Evangelho. Ele não inventa nada, ele não precisava inventar, ele mostra que a reação principal era arrependimento e fé, fé e arrependimento. Pedro sabia que da sua boca tinha que sair um sermão, exatamente como fora o sermão dos profetas. Os profetas da antiga aliança chamavam o povo ao arrependimento, chamavam o povo a crer no Senhor. Isso fica claro no sermão, na pregação de João Batista, o profeta da transição, o profeta do Antigo Testamento entrando na nova aliança. João Batista iniciando seu ministério, trazendo uma água, um batismo que era para arrependimento de pecados. Ele pregava também: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E como não poderia deixar de ser, na própria boca do Senhor Jesus Cristo, nós vemos
estas mesmas palavras: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E não há forma melhor para explicar o que é arrependimento. Há várias definições, várias explicações, mas nessa noite creio que a figura de Zaqueu perfeitamente nos mostra o que é então cumprir esse imperativo: arrependei-vos. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Poderia ler para vocês a pergunta do nosso catecismo, que nos ensina o que é arrependimento. Poderia ir a alguma teologia sistemática e mostrar para vocês categoricamente o que é arrependimento e o que não é. Mas aqui, meus irmãos, esse texto cai como uma luva e nos mostra exatamente então o que é cumprir esse requisito do arrependimento. Lucas 19, a partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que é arrependimento, então, meus irmãos? Não é apenas tristeza pelo pecado, não é apenas termos os nossos corações dilacerados, mas é transformação de vida, é entendermos: se isso aqui é pecado, eu preciso ir pelo outro caminho. Se eu tenho ouvido essas coisas a respeito da minha vida, e isso flui das Escrituras, então eu tenho que fazer exatamente o contrário. Eu tenho que andar nos caminhos do Senhor e não mais no caminho dos pecadores. O Espírito Santo sabe exatamente a área em que nós precisamos ainda transformar as nossas vidas. Isso é arrependimento. Arrependimento é entender que amanhã eu não devo ter as mesmas conversas, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes que eu tive ontem, talvez. Ver os mesmos programas, ouvir as mesmas músicas. Enfim, viver como se eu fosse alguém do mundo ainda. Talvez você esteja pensando: mas espera aí, essa pregação era para aqueles que não faziam parte da igreja. Falso! Nós já vimos isso aqui claramente. A principal audiência daquele sermão eram judeus que estavam ali para celebrar uma festa. Talvez falsos judeus, sim. Talvez pessoas que não tivessem sido salvas de verdade, sem dúvida alguma, mas eram membros da igreja, eram membros da aliança, não eram desigrejados. Sabiam da necessidade de estar em uma instituição, participar de cerimônias, mesmo que aquilo tudo fosse hipocrisia e falsidade. E é por isso que num sermão pentecostal a primeira audiência sempre será o povo de Deus. Antes de exigir arrependimento dos de fora, nós precisamos nos arrepender aqui dentro. E é por isso então que a primeira exigência do sermão pentecostal é o arrependimento. E o arrependimento, ele nunca vem sem a exigência da fé também. Fé e arrependimento
fé, os dois lados de uma mesma moeda. E talvez você me pergunte, mas onde está a fé aqui? Onde está o imperativo de que nós devemos crer? Ora, ele está implícito, mas sem dúvida alguma também aqui explicado no final do versículo 38, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, que explicação maravilhosa nós temos aqui no início de Atos, para fazer cair por terra de uma vez por todas essa heresia de batismo com o Espírito Santo, de que é uma segunda bênção, de que eu sou batizado nas águas quando eu creio, quando eu faço a minha profissão de fé, mas então quando eu tenho a maturidade cristã, quando eu consigo manifestar esses dons espirituais maravilhosos, aí eu entendo que ali é o batismo com o Espírito Santo. Isso não é bíblico. A palavra de Deus não ensina isso em nenhum lugar. Se você por algum momento já creu nisso, por favor, leia a palavra, confronte seus líderes, estude mais sobre o assunto. Não há batismo com o Espírito Santo que seja um batismo posterior àquilo que nós recebemos no momento em que cremos. É isso que está sendo dito aqui. Quando nós cremos, nós nos arrependemos. Quando nós nos arrependemos, nós cremos. E é por isso que Pedro diz: ao fazer isso, vocês estão recebendo o dom do Espírito Santo. Efésios deixa claro, é impossível crer sem o Espírito Santo. A fé é um dom de Deus para que ninguém se glorie. É o Espírito Santo quem faz essa obra. Se você aqui, meu irmão, minha irmã, já creu um dia, já se arrependeu dos seus pecados, então entenda, você já foi batizado, não apenas nas águas, mas já batizado no Espírito Santo. Ele habita em você. E é por isso que ele se entristece quando você peca. E se entristece mais ainda quando você não se arrepende. E quando você continua nos seus pecados. E quando você ouve sermões pentecostais e não faz nada a respeito. Fé e arrependimento. Arrependimento e fé. É aquilo que é exigido como reação de um sermão pentecostal. Mas como nós vimos no começo, então, o arrependimento e fé, eles são representados aqui por meio do sacramento do batismo. O versículo 38 ainda deixa claro: arrependam-se, creiam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Sim, nós vimos aqui recentemente Gênesis 17, o sinal da circuncisão como um sinal da aliança. Era um sinal que marcava aquele povo. Aquele povo não era povo qualquer, aquele povo não era mais povo do mundo, era povo de Deus, povo da aliança, povo do pacto. Estavam se salvando daquela geração perversa de Sodoma e Gomorra e de outros. Lembrem-se, Pedro está pregando para judeus aqui primordialmente. Eles entendiam um sinal da aliança, eles entendiam um sinal pactual, eles entendiam um sinal que separava um povo do outro. Mas eles esperavam o quê? Sangue. Eles esperavam o quê? Algo parecido com o que já tinha acontecido com eles. Provavelmente todos esses judeus aqui presentes já tinham sido circuncidados. Mas Pedro está agora fazendo essa ponte maravilhosa após o sacrifício de Jesus Cristo. Não há mais necessidade de derramamento de sangue. O sinal da aliança continua, mas agora não é exigido mais derramamento de sangue, é exigido apenas água. O sinal da purificação continua, mas não é mais por um ritual meramente externo, no prepúcio de alguém, mas é com água sendo derramada naqueles pecadores que necessitam de salvação.
Eu gostaria de perguntar aos desigrejados se eles entendem o que é o batismo, se eles entendem o que é a ceia do Senhor, se eles entendem todas as ordenanças bíblicas, que sim, não salvam absolutamente ninguém, pois quem salva é o Espírito, por meio da palavra, aplicando em nós a obra de Jesus Cristo. Mas esse mesmo Jesus Cristo nos diz: aquele que crer e aquele que se arrepender deve ser batizado. Não, nós não inventamos isso. Não foi a igreja que determinou. Nós cumprimos a palavra. É um sinal, um selo, um símbolo maravilhoso do que acontece conosco quando o Espírito Santo de fato nos atinge. Você já foi batizado? Você já recebeu as águas do batismo? Então o que é que você está esperando? Você talvez não se encaixe na definição de desigrejado hoje, pois desigrejado é aquele que se entende como um verdadeiro crente, mas que não precisa estar no meio do povo de Deus, por diversos motivos. Mas talvez você seja um desigrejado, porque até hoje, até esse dia, você ainda não deu a menor importância para as águas do batismo. E quando eu pergunto isso, eu lhe pergunto se você foi batizado de forma verdadeira. Deixa eu deixar bem claro, eu passei por isso infelizmente. Se você aqui nessa noite recebeu a água do catolicismo romano, você ainda não foi batizado. Você passou por uma mentira, você passou por uma farsa. Você ainda precisa se arrepender, você ainda precisa crer e ser batizado pela primeira vez. Não fazemos isso como um mero ritual. Não depositamos a nossa esperança na água em si, mas depositamos a nossa esperança na promessa, ou até mesmo no objeto da promessa. Por isso que no versículo 39, Pedro está aqui expandindo a ideia do batismo. Ele fala: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O batismo, então, substituindo a circuncisão, continua sendo um sinal de inclusão no pacto, um sinal de purificação e um sinal baseado na promessa. E a promessa é para os nossos filhos. Eu não sei se você é batista aqui nessa noite e se você ainda tem dificuldades com o batismo infantil, mas deixe-me revelar o meu coração para você. Como eu tenho raiva disso. Não me interessa se é John Piper, se é Paul Washer, se é Spurgeon. Se você hoje não crê que um bebezinho que não tem fé, uma criança como aquela ali, ó, a Beatriz, não deve ser batizada, porque ela não pode demonstrar fé, saiba que você está indo de encontro à palavra de Deus. A palavra de Deus foi quem instituiu isso. O Senhor Jesus Cristo nos diz que a promessa é para criancinhas, para filhos da aliança, porque a salvação nunca foi por demonstração de fé, muito menos por arrependimento. É pela graça, é pela purificação do Espírito, é pela regeneração do Espírito. Os nossos filhinhos, graças a Deus, eles não só podem, como devem receber as águas do batismo. Sim, um dia precisarão se arrepender e crer com as próprias pernas, sem dúvida alguma. Nós os treinamos para isso, nós oramos por isso. Nós entendemos o nosso voto enquanto pais para que isso aconteça o mais cedo possível em suas vidas. Mas a promessa aqui é clara.
O batismo aqui não é só para adultos, que aliás, por favor, entenda isso. Se você não consegue provar que um bebezinho é eleito e que ele não crê e por isso não pode receber as águas do batismo, você não pode fazer isso com um adulto também. Muitos aqui, daqui a algumas semanas, receberão o sinal do batismo. O conselho dessa igreja não sabe se eles são salvos ou não. O conselho dessa igreja não consegue ver o coração de ninguém. O conselho dessa igreja recebe, liga essas pessoas ao reino dos céus, admitindo-os à igreja, confiando que a profissão de fé, os seus votos são honestos e sinceros. Se esse é o argumento de não batizar crianças, então não deveríamos batizar absolutamente ninguém. Porque no final das contas, não podemos saber se pessoas são de fato salvas ou não. A promessa não era apenas para os judeus, a promessa não era apenas para os seus filhos, mas a promessa era para todos aqueles quando o Senhor nosso Deus chamar. Que convite maravilhoso! Convite esse que é feito mais uma vez hoje. O Senhor Deus está lhe chamando. Arrependa-se, deixe os seus maus caminhos, creia no meu filho. Receba o sinal do batismo. Deixe de ser um desigrejado, ou por consciência ou inconscientemente, faça parte do povo de Deus. E entenda quão maravilhoso é receber o dom do Espírito Santo. Nós chegamos agora então ao versículo 41. E aqui nós terminamos mostrando então o resultado maravilhoso. Um sermão que traz uma ação e que exige uma reação, e vejo aqui o resultado maravilhoso do poder do Espírito. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Será que nós cremos que Deus pode fazer isso nos dias de hoje? Meus irmãos, não tenham dúvida que sempre que eu prego a palavra de Deus, eu prego para que, se não todas, a maioria das pessoas se converta, se arrependa. Não estou aqui falando de boca para fora. Eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no poder da palavra, e é isso que continua nos salvando, é isso que continua nos transformando cada vez mais a semelhança do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos um exemplo claro de pessoas que aceitaram a palavra e por isso então foram imediatamente batizadas. Como é difícil ser conselho de uma igreja e lidar com os catecúmenos. Quanto tempo deve demorar uma classe de treinamento? O que é necessário que alguém saiba e confesse antes de ser batizado e começar a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Não sabemos, a Bíblia não responde. Não podemos olhar para esse texto e dizer, ora, basta que alguém aceite a palavra e seja batizado. Nós estamos vendo aqui um livro de transição, um livro em que muitas coisas, infelizmente, não podem ser aplicadas de forma direta. Mas sem dúvida alguma, meus irmãos, principalmente os que estão na classe dos catecúmenos, tenha certeza absoluta que o momento vai chegar em que a sua fé e o seu arrependimento vão se concretizar nas águas do batismo sendo derramadas sobre a sua cabeça. E ali você fará parte oficial da igreja do Senhor Jesus Cristo. Católica, mundial, internacional, da Bíblia, e não essas falsas por aí.
e de forma maravilhosa. A Bíblia é tão fantástica que ela nos mostra aqui no versículo 41, inclusive, qual deve ser o modo da aplicação da água. A Bíblia está nos dizendo que quase 3.000 pessoas foram batizadas. E você já deve ter ouvido por suas andanças por aí, e talvez ainda acredite nisso hoje, que a palavra baptizo no grego significa mergulhar. Então é por isso que o modo é por imersão. Cadê a piscina da igreja? Eu pergunto para você, onde estavam as piscinas lá em Jerusalém? Onde estavam os tanques para que aquelas 3.000 pessoas fossem mergulhadas? Não havia. Batizo pode significar mergulhar, assim como pode significar várias outras coisas. Eu não faço teologia por uma definição de uma palavra, eu faço teologia por aquilo que a palavra de Deus me ensina. E a nossa confissão de fé, no capítulo sobre batismo, nos ensina, em sua terceira seção, não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. E talvez você não saiba disso, mas quando nós batizamos os nossos bebezinhos aqui, e a maioria dos adultos, nós fazemos isso por efusão, derramando água sobre a cabeça deles. E provavelmente o que aconteceu nesse dia aqui, naquela multidão de convertidos sendo batizados, foi a aspersão. Pedro pegando água e fazendo assim, ó: sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E gotículas de água caindo sobre a cabeça daquela multidão era suficiente para transformá-los em membros oficiais da igreja e não mais desigrejados, porque não é a água que salva, o Espírito Santo que habitava no coração deles, porque eles se arrependeram e creram pelo poder da palavra. Isso é pentecostalismo. Isso é o resultado de um sermão verdadeiramente cristocêntrico e baseado no poder do Santo Espírito de Deus. 3.000 pessoas. E nós entendemos muito mal isso também. 3.000 pessoas, sem dúvida alguma, um grande avivamento, mas será que isso quer dizer que eram 3.000 pessoas que agora fariam parte da igreja em Jerusalém? Não, meus irmãos. Aqui nós já vimos, lá em Atos 2, lá no comecinho, aqui nós começamos a ver a inversão da Torre de Babel. Lá Deus espalhou a humanidade pelo mundo com as várias línguas. Agora Ele está trazendo de volta para o seu corpo, com suas diversas línguas, esses que estavam ali e eram judeus estrangeiros, que depois da festa de Pentecostes voltariam para as suas nações. Eles lá testemunhariam do que aconteceu com eles, eles lá falariam a respeito de Jesus Nazareno, que havia sido crucificado em Jerusalém, mas que agora, reinando no céu, salvava assassinos, salvava pecadores, salvava traidores. 3.000 pessoas que não permanecem em Jerusalém, mas que vão levar a palavra por meio do seu testemunho até os confins do mundo. E eu gostaria de terminar, meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. A partir do versículo 25, por favor, prestem atenção na ligação desses dois textos.
Êxodo 32, a partir do versículo 25, até o final do capítulo. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Veja uma mensagem do Evangelho aqui já: o anjo do Senhor iria adiante deles. Qual é a história aqui? Eles estão no êxodo, eles estão no deserto, eles vão entrar na terra prometida, não capitaneados por Josué e Caleb, mas capitaneados pelo próprio anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que agora na nova aliança é o general sentado à destra do Pai, fazendo com que a igreja invada o mundo inteiro, levando sermões pentecostais por todas as nações, para que pessoas se arrependam e creiam na cruz do Senhor Jesus Cristo, que teve que morrer para que nós não permanecêssemos desigrejados. Se você nessa noite é tentado a deixar a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, por causa da hipocrisia, da falsidade, dos defeitos da igreja, repense isso, porque o Senhor Jesus Cristo não abandona a sua noiva, o Senhor Jesus Cristo não abandona a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo morreu para que eu e você não precisássemos mais ser desigrejados. Se você conhece alguém que ousa dizer ser um crente e que ousa achar que não precisa da igreja, chame-o imediatamente ao arrependimento. Confronte-o, inclusive dizendo que possivelmente a salvação não pertence a ele, pois os salvos de verdade, eles querem estar com o Senhor e com o seu povo por causa de Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelas palavras de Pedro, obrigado pelo poder do teu Santo Espírito, obrigado pela clareza da tua palavra, das explicações, esse texto que nos fala do arrependimento e da fé, e de detalhes tão importantes como a própria forma do batismo. Oh Deus, estamos cansados de tantas denominações, de tantas variações, de tantas interpretações. É compreensível, ó Deus, alguém querer ficar desigrejado por não acreditar mais na igreja, nos seus líderes, mas isso não justifica. A tua palavra é tão clara.
nós devemos continuar na igreja, nós devemos continuar perseverando e lutando e orando para que o avivamento venha, e enquanto ele não vier, continuar tendo a plena convicção de que esse é o nosso lugar, é aqui que nós ouvimos a Tua palavra, é aqui que nós ouvimos a Tua exortação, é aqui que nós nos arrependemos e cremos, é aqui que nós renovamos os nossos votos, é aqui que o batismo e a ceia do Senhor se realizam. Ó Deus, tende misericórdia de nós. Se o IBGE estiver certo e em 2040 os desigrejados forem em maior número do que os que estão em igrejas oficiais, muda a nossa sorte, ó Deus, como as torrentes do Negueb. Faz a Tua igreja crescer, faz a Tua igreja crescer não só em número, mas em qualidade, em santidade. Ó Deus, traga os nossos filhinhos, nos ajuda a entender a importância daquilo que a Tua palavra exige de nós. Ajuda-nos, Senhor, cumprir todos os Teus mandamentos à risca, em nome de Jesus. Amém. Amém.